Eles são da rapaz. Não deve aceitar rapazes Pequenos. Rapazes pequenos. E alguns estudiosos falam da possibilidade de serem anões. Que seja anão, que seja menino pequeno, é justo. E o senhor sabe que os anões, no Velho Testamento, eles eram amaldiçoados, né, ou não? Estou errado? Não era uma coisa normal, não. Olha, depois dessa risada, ela estava só orando. Depois dessa risada, só orando para começar. Não, mas eu sou meio doido, eu estou risado assim. Olha, por favor. Deixa eu me recompor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que iremos aprender a Tua Palavra, abre o nosso entendimento, estamos aqui para aprender cada vez mais a Tua Palavra. Eu creio que o Senhor é poderoso para abrir o nosso entendimento, para entendermos o que está escrito na análise das Escrituras. Estamos aqui com o nosso coração aberto para aprender. Amém. Amém. Pois bem, queridos, então nós estamos estudando livros históricos. Em qual período nós estamos? Quem lembra? Eu estou ouvindo um barulho, esse barulho do celular? Não, lá fora. Lá fora. No período... Em qual nós estamos estudando livros históricos? Em qual período nós estamos? Que é dividido em 3 períodos, lembra? No período profético. Período profético. Vocês acham que é no profético? Que período nós estamos? Vamos lá, minha gente. Não é da gente, pode. Que período nós estamos? O que a gente faz quando a gente esqueceu? Boa ideia, né? Boa ideia. Volta no slide. Deixa eu ver aqui como é que é o slide. Pós-cativeiro. É pós-cativeiro? A senhora achou aí? Achei. Então, fala os 3 para nós. Lê o texto aí para nós. Pós-cativeiro sobre Zorabel. Não. Começa assim, ó. Os livros históricos do cânon protestante. Lê toda essa parte para nós, até chegar onde nós estamos. Gente, não precisa olhar na apostila, no slide também tem. Você vai com o celular nela. Os livros históricos do cânon protestante, dividido em 3 períodos. Peraí, que tem gente conversando junto. Eu quero ouvir só a leitura, por favor. Os livros históricos do cânon protestante, dividido em 3 períodos, ocupa-se da história de Israel no Antigo Testamento. Continua. A. Teocracia, sobre o juiz Josué, juiz e Ruth. B. Monarquia, sobre Saul, Davi, Salomão, divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria, e aquele para a Babilônia. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. C. Pós-cativeiro, sobre Zorabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos, Ageu, Zacarias e Malaquias, Esté, Esdras e Neemias. E qual desses 3 períodos que nós estamos? Qual? Tem gente conversando perto da porta, não tem? Fecha aí, professor, fecha aí. Fecha a porta, então. Eu pastor. Pós-cativeiro, né? Pós-cativeiro? E o livro, qual que é? Esdras? Esdras? Não. Esdras já foi? Neemias? Esdras foi semana passada. Só faltam 2 livros. Neemias. Neemias e Esther. Então
Então nós estamos no período pós-cativeiro. O período pós-cativeiro é composto dos livros de Esther, Esdras e Neemias. Nós já vimos Esdras, falta Neemias e Esther. Quem descobriu o segredo que eu disse que seria descoberto se quando começasse, que se deveria ler o capítulo 7 de Esdras e depois entrar em Esther. Teve a pessoa que conversou comigo no privado não serve. Não, tem que ser os outros, a senhora já sabe. Mas todo mundo que conversou comigo no privado? Não, doutor ela e irmão Luiz. Então, só quem não conversou no privado, que eu quero ver se os outros também procuraram entender. Quando chega no livro de Êxodo, a gente para ali e começa a ler Esther capítulo 7, Esther a partir do capítulo 1. O que é que a gente descobre quando a gente faz isso? Alguém descobriu alguma coisa? Quem conversou comigo não vale, só os que não conversaram. Então, professor, quando eu cheguei no Esther, foi que eu percebi que o tio de Esther foi, como ele fala? Não é isso, é uma coisa, isso aí também a gente descobre, mas é uma coisa mais legal. Eu preciso ler porque eu não li direito, então eu preciso ler novamente para poder entender porque que eles não me dão nó na cabeça. E a senhora não tem medo de dar um infarto no seu velho professor dizendo que não leu direito? Por que, professor? Me dentro do ônibus. Eu falei para o senhor, professor, eu não tenho tempo. Eu só Porque eu já tenho falei. dentro do ônibus. Quem mulher ocupado? É sério a minha vida. Não, eu vou brigar, eu estou extremamente briguento. Eu vou brigar. Vou O senhor brigar. sabe, eu estou me lutando lá na raça. Não. Gente, vamos conversar sério sobre isso. Parou. Olha para a pontinha do meu nariz. Vamos ter uma conversa séria sobre isso. Vai parecer que eu estou brigando com vocês, porque na verdade eu estou mesmo. Se vocês forem fazer um curso de direito, eu estou citando direito, mas qualquer faculdade que vocês forem fazer, vocês terão que ler as lições e o professor não vai querer saber como está na casa de vocês. Agora, como eu sou crente, vocês vêm me contar essa história. Só tem um problema, independente do que está acontecendo na casa de vocês. Se vocês não lerem o texto e a Bíblia, fica difícil de aprender. Então é o seguinte, todos nós temos as nossas correrias. Eu não estou falando de enfermidade, que enfermidade não tem jeito. Estou falando de correria. Todos nós temos as nossas correrias. Então a gente tem que se organizar. Veja quanto tempo eu estou com vocês. Eu nunca cheguei atrasado, vocês já repararam? Por quê? Porque eu largo o que eu estiver fazendo. Largo. Eu tenho uma filha. A minha filha ela tem o dom de chegar na minha casa sempre na hora que eu estou de saída. Eu falo, a casa é sua, pode ficar aí que eu estou indo embora. Eu não fico fazendo sala para minha filha. Deu o horário do meu compromisso, eu não faço sala para ninguém. Aonde que eu quero chegar com isso? É que vocês têm que ter um momento de vocês estudar. Eu conheço um pastor, quando ele está estudando, alguém procura por ele diz que não está. E aí a gente pergunta para ele assim, mas pastor, mas não é pecado, não é mentira? Ele disse, eu não estou naquele local, não, eu estou no meio do livro. Se eu estiver lendo a Bíblia, eu estou naquele capítulo da Bíblia, lá naquela história daquela viagem, eu não estou. Porque se eu não fizer isso, ele disse, se eu não fizer isso, não me deixe estudar. Então eu não estou estudando, não estou para ninguém. Se vocês não fizerem isso, vocês terão um problema de aprendizado. É verdade, né? Terão um problema de aprendizado. Verdade. Eu entendi. E eu estou em falta, sabe por quê? Porque estudar Bíblia é muito mais importante do que um curso de direito, eu acho. Ou não? E outra coisa, o curso de direito, a Bíblia é mais importante. A Bíblia é mais importante. Um curso de direito, quando o professor entra no primeiro dia de aula,
ele já chama os alunos de doutores. Já chama de doutores. Boa noite, doutores, no primeiro dia de aula. Eu sabendo disso, quando eu entro na sala do bacharel, que é a última etapa da graduação, né? Porque depois tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, né? E quando eu entro na sala do bacharel, eu digo, boa noite, bacharéis, no primeiro dia de aula. E quando reclama, meus membros estão reclamando porque você é bacharel, e ainda brinca, eu falo para bacharel, todo castigo é pouco. E quarta-feira eu briguei com os bacharéis, porque me apareceu um abençoado que queria aprender só o que está escrito na apostila. E aí depois eu me arrependi, que eu fui até meio mal criado, porque eu perguntei para eles assim, vocês assistiram o sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês conhecem, já ouviram falar do Visconde de Sabugosa? O Visconde de Sabugosa, na obra de Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é uma espiga de milho que caiu no meio dos livros, e a espiga de milho leu os livros e ficou muito inteligente, conhece tudo, é muito sábio. É uma lenda, é a lenda de Monteiro Lobato. Eu falei, pois em casa aconteceu a mesma coisa. Eu tenho um papagaio, ele caiu no meio das apostilas, decorou todas as apostilas. Se vocês quiserem aprender só o que está na apostila, eu trago o papagaio e vou ensinar teologia para vocês. Porque a pessoa tem que ter ideais, ela tem que saber mais. Vocês estão no começo do curso, mas já nós estamos entrando num ponto do curso que eu vou começar, além da apostila e dos slides, eu vou começar a colocar uma coisa que eu chamo de texto de apoio. E quando eu coloco o texto de apoio não é obrigatório ler, mas eu coloco e escrevo, quem mais lê, mais sabe. Quem mais lê, mais sabe. E aí quando eu começo a conversar com a sala de aula, pelo rendimento da sala, eu sei quem leu os textos de apoio. Eu tenho alunos que eu tenho certeza que eles leram o texto de apoio. E tenho certeza que eles leram o texto de apoio. Então, pronto, deixa eu parar de brigar, já briguei um pouquinho, e eu estou muito briguento, né? E é isso, mas é para o bem de vocês, tá? E quando vocês leiam direito. Se não está com tempo para ler direito, não pare para ler naquela hora. Porque senão você não entende, você perdeu um tempinho que você podia ter entendido. Então, você não está com tempo para ler, faça uma outra coisa. Quando você for ler, leia direito. E leia 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes a mesma coisa, até entender se necessário. Leia até entender se necessário. Eu já li textos de ler 10 vezes o mesmo texto, seguidas. 10 vezes seguidas. Li o texto, bom, está mais ou menos, estou quase entendendo. Li de novo, li de novo, li de novo, li de novo. O professor de filosofia, o Mário Cortella, eu estava assistindo um vídeo dele, ele falava que ele tinha um aluno, que ele estava acompanhando esse aluno, sumiu o negócio aqui, apareceu. Ele estava acompanhando esse aluno dele no doutorado. E o aluno dele apresentou o trabalho de doutorado uma vez, ele falou, tá bom, mas pode melhorar. Apresentou a segunda vez, ele falou, tá bom, mas pode melhorar. O aluno apresentou a terceira vez, falou, professor, eu não aguento mais não, nem o cachorro, até o cachorro de casa está com raiva de mim, que eu não consigo mais dar atenção para o povo, só fazendo esse trabalho. E aí o professor Cortella falou, o seu melhor, ele falou, é o meu melhor, não consigo mais que isso. Aí ele respondeu para ele, agora eu vou ler. Agora eu vou ler. Nas outras duas vezes ele não tinha lido. Me mandou fazer de novo sem ler as duas primeiras vezes. Sem ler. Então vamos lá. Estudemos então o livro de Neemias. Então o segredo é o seguinte, quando você, voltando no segredo que eu pedi para vocês pesquisarem, lerem, quando chega no capítulo 7 de Êxodo, pare e leia o livro de Neemias, o livro de Esther, com atenção, que você vai perceber que é a continuação, tá?
Isso aí eu percebi, mas só que eu não achei o que o senhor estava querendo, né? Não, era isso que eu estava querendo. Então a senhora realmente não achou o que eu estava querendo. Era isso que eu estava querendo. Estava querendo que me dissesse o seguinte: professor, eu percebi que quando eu paro em Êxodo capítulo 7 e começo a ler Esther, eu percebi que é a sequência da história. Era isso que eu queria. É bem verdade. A senhora descobriu uma outra coisa. O que foi que a senhora descobriu? É que o tio de Esther tinha defendido o rei, acho que Assuero, não é isso? Foi isso? Acho que é isso. A cabeça ainda está, mas acho que é isso. E por causa disso, o rei achou graça e... É o rei, do rei? Sua cabeça agora... Eu vou lá em casa direito, depois eu falo com o senhor, tá? Eu não falei por causa disso, eu ia ler de novo. Então voltemos a brigar. Voltemos a brigar. A senhora pare de falar que a cabeça da senhora não está funcionando bem, porque a senhora falou 3 vezes o nome certo do rei, Assuero. Então a senhora passe a confiar na sua cabeça. Por favor. Gente, não pode ficar confessando que a cabeça não está legal. Tá bom? É normal a gente esquecer alguma coisa? É normal. Agora, o que não é normal é o ser humano falar 3 vezes o nome do rei certo e achar que está falando errado. Aí meu pobre coração já não aguenta mais, entendeu? Ai, Jesus. Aí eu falo, igual eu falo para os bacharéis quando vai entregar trabalho, gente, entrega o Isaac, não entrega o Ismael não, porque o Isaac me faz rir, e eu quero rir, porque os meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Então entrega um trabalho bonito que é para mim ficar feliz. Minha vida é brigar com eles, mas eles me amam mesmo assim, eu acho. Então vamos lá, Neemias, propósito. O livro de Neemias, um dos livros de história da Bíblia, continua a história do regresso de Israel do cativeiro babilônico e da reconstrução do templo em Jerusalém. Assim como o povo foi levado cativo em 3 levas, ele voltou em 3 levas. Então Neemias fala da continuidade do retorno, tá bom? Porque o retorno começa em Esdras, não é isso? Esdras capítulo 1, versículo 1, fala do primeiro retorno, não é isso? Ciro liberando o povo para retornar, não é isso? Sim ou não, senhoras e senhores? Sim? Sim. Por que eu acho que está faltando uma menina? Quantas meninas nós temos? O André desistiu. Tá certo. Então tá certo. Está faltando só a Carol. Está faltando só a Carol, então. Então, ele continua. A história começa em Esdras, capítulo 1, versículo 1. E continua em Neemias. O autor do livro de Neemias não é revelado especificamente o nome, mas ambas as tradições, a cristã e a judaica, reconhecem Esdras como autor. Então no texto não está escrito quem escreveu. Agora, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã dizem que foi Esdras, tá? Então nós não temos a evidência interna bem clara. O texto não diz quem escreveu, mas tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã apontam para Esdras. Então por que o livro chama Neemias se Esdras é o mais provável escritor? Porque o livro o nome é uma homenagem ao principal personagem, aqui no caso é Neemias. A data é entre 425 e 420 a.C., ou seja, depois do cativeiro. Versículos-chave, Neemias capítulo 6, 15 e 16, está assim: a
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Olha a exatidão. Diz a data, diz quantos dias levou para se construir. Sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Por que eles se assustaram quando eles viram que em 52 dias o povo conseguiu reconstruir os muros? Porque eles conheciam a história desse povo. Eles sabiam que o Deus desse povo havia aberto uma veneira, havia os tirado do Egito, havia aberto o mar vermelho, eles haviam destruído várias nações quando ocuparam Canaã, e sabiam também que eles só foram para o cativeiro porque eles desobedeceram o Deus deles. Agora eles estão de volta e reconstruíram esses muros de 52 dias. O problema não é tanto eles, o problema é que o Deus deles está novamente com eles. Esse era o motivo do medo dos vizinhos. E aí, eu quero fazer já uma aplicação prática. Por que nós somos tão medrosos? Se o nosso Deus mete medo nos nossos inimigos. Por que quando eu estou numa empresa, eu tenho medo de alguém puxar meu tapete? Por que eu tenho medo, se o meu Deus é que mete medo nos meus inimigos? Não tem confiança, não tem fé. Isso é pecado. Isso faz o crente andar no deserto igual o povo de Israel andou. Eu já conversei com vocês aqui sobre isso. Vamos colocar um nome aqui no nosso personagem. O irmão José, ele é crente salvo. É um personagem que eu estou criando aqui, tá? O irmão José é crente salvo, vai na igreja, participa da ceia, só que tem um problema. A confiança dele em Deus é pequena. E ele está sempre com a vida enrolada. Por que a vida dele está sempre enrolada? Porque ele está igual o povo no deserto. O povo no deserto não confiou em Deus, falou que o gigante era grande demais, ficou 40 anos vagueando no deserto. Todas as vezes que eu falo que o meu problema é gigante, é grande demais, como se o meu Deus não tivesse poder para vencê-lo, eu fico vagueando no deserto. Isso quer dizer que nós nunca vamos ter dificuldade? Sim, nós teremos dificuldade. Teremos dificuldade. Algumas vezes nós teremos que recuar diante de algumas coisas. Mas isso não quer dizer que nós temos um Deus pequeno, que os gigantes são maiores que o nosso Deus. Aqui, quando eles terminaram de construir o muro, o joelho dos vizinhos tremeu. Falou: meu Deus do céu. Eles falaram: meu Deus do céu, não, porque o Deus deles não era do céu, né? Eles falaram: deuses nossos, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, está com eles de novo. Bom? Por que eu falo isso durante a aula, gente? Porque eu não posso ensinar a teologia para vocês, principalmente no curso básico, uma teologia que não seja prática, que você não consiga aplicá-la à sua vida, que você não consiga aplicá-la à vida da sua família, que você não consiga usá-la no púlpito quando você for falar. É por isso que eu tenho que ensinar e já fazer a aplicação prática. Às vezes é por isso que a aula fica meio demorada, né? A aula não, a aula tem sempre a mesma duração, né? A
a matéria às vezes fica um pouco demorada. Pois bem, resumo de Neemias. Neemias era um hebreu na Pérsia. Quem foi que me perguntou por que ele fala Suzano? Teve uma pessoa que me perguntou no privado. Foi eu. Foi a irmã José Jaci. Não fala que precisa acertar Jaci, Roseli e Rosana. Roseli não tem nenhuma Roseli. Tem uma Roseli? Rose. Rose? É a Rose. Mas é parecido com Roseli, né? Não, meu nome é Rosemilze. Roseli É quase igual. É melhor você só. Até Você lembrar. fazia Melhor Rose. Coloca o que ele quer, não é nada. Melhor Rose. Deve ser Você é mais É fácil. melhor Rose. Você é mais fácil. Eu tenho um professor, esse professor foi muito importante para mim, me ajudou muito. Ele chama a pessoa do nome que ele quiser, ele troca o nome de todo mundo. Ele chama, não tem um mínimo de juízo. Se ele cismar que o nome do senhor é Edson, se ele cismar que é Joaquim, já era. Ele chama a pessoa do nome que ele quer. Mas é muito bom professor. Então, Neemias era um judeu na Pérsia, mais exatamente em Suzã, que é a capital da Pérsia. A Pérsia, o que é a Pérsia hoje? O Irã. O Irã. Quando escutou que o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído, ele ficou ansioso por saber que não havia nenhum muro para proteger a cidade. Por que diz aqui o texto que ele escutou? Vamos entender esse negócio direitinho? Ele estava... Tem nota fiscal? Está parecendo o meu que só fica fazendo barulho. O povo foi liberado, a primeira leva, foi liberada da cidade da Babilônia. Ciro, o persa, estava na Babilônia. E aqui é Pérsia, que é Suzã. Tem uma distância entre um local e outro. E também passou algum tempo em um local e outro. E naquela época a comunicação não era tão boa como é agora. Então ele ficou sabendo, ele não presenciou, ele ficou sabendo que o povo havia sido liberado e que estava reconstruindo o templo. Mas soube também que os muros estavam sem ser reconstruídos. E ele se preocupou, porque sem muros, uma cidade sem muros, naquela época, uma época de muitos saques, muita violência, qualquer outro povo poderia penetrar na cidade e roubar e até violar o cemitério da cidade. O cemitério ficava fora da cidade, nessa época antiga o cemitério sempre era fora, nunca era dentro da cidade, mas podia também violar o cemitério. Quando a gente lê o texto de Neemias, ele fala, será que a gente consegue ver isso? É já no capítulo 1, Neemias capítulo 1. Lê alguns versículos aí para ver ele falando que os sepulcros dos antepassados deles estão expostos e por aí afora. Gente, procura ver, por favor, ou numa ADA ou numa ARC, tá? Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Corrigida Fiel, porque essas versões novas, ninguém merece isso. Eu já passei da idade de suportar essas coisas. Eu estou suportando mal a NVI, que são muitos demais essas versões novas.
Vamos lá. O Araque ou Almeida Revista aí. Almeida Corrigida Fiel. Neemias capítulo 1. Vamos lá, minha gente. O que aconteceu? O tema diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Tá. Irmão José Augusto, não é isso? Meu irmão, nós estamos todos aqui para aprender, tá? Então, não diga tema, o nome disso não é tema. Ah, não é O nome tema? disso é epígrafe, tá bom? Não fica triste comigo, não. Nós estamos todos aqui para aprender. É epígrafe que chama isso. Tá? Neemias capítulo 1, versículo 1. E alguns epígrafes estão errados, tá? Tomar cuidado com o epígrafe. Sim. Vai lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí já falou dos sepulcros? Não. Ainda não? Continua. Apesar de que já significa isso, né? O que ele disse aí já significa isso, que a cidade está toda exposta. Fendida, né? Jerusalém fendida e as suas portas queimadas. Ah, a preocupação dele é que a cidade está toda exposta. É quando ele fala com um rei, que me parece que ele cita os sepulcros. Qual é o capítulo que ele já vai falar com o rei? É o capítulo 2? Deixa eu ver. Isso. Lê para nós. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza